Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Vitória de Guimarães e Arsenal, né? Jogo aí da Europa League nessa quarta semana de competições europeias, né? O jogo foi realizado hoje porque o Vitória de Guimarães tinha um compromisso no sábado, né? Então o jogo teve que ser posto para um dia antes, né? Os jogos de Europa League geralmente não, mas assim, o dia da Europa League é quinta-feira, assim, é praticamente, não sei se é uma regra, mas assim, é o dia realmente de se jogar as partidas de Europa League, todas as inúmeras, milhares de partidas de Europa League, né? Só essa partida foi jogada hoje por conta dessa questão do Vitória de Guimarães, né? E o Arsenal empatou, né? 1-1, partida, mais uma vez, logo adiantando aqui, mais uma partida morosa, monótona, chata, não só de Europa League, como a gente está acostumado a ver, ainda mais quando o time já está classificado. O Arsenal está com 9 pontos, hoje empatou, então está com 10, é o líder, assim, já está classificado para a próxima fase. E mais uma partida ruim, né, do time de Londres, do time do Unai Emery, partida chata, onde o time pouco conseguiu agredir uma equipe tecnicamente bem inferior. E até assim, a formação foi um 3-4-3, né, com Ceballos e o Willock por dentro. À frente você tinha o Martinelli no comando de ataque, Bukayo Saka e PP abertos, Maitland-Niles na ala direita, Tierney na ala esquerda, e um trio de zaga, né, com Mustafi, Holding e... Aliás, Mustafi, Sócrates e Holding pela esquerda. Assim, dá pra falar disso do jogo como um todo, assim. Parece que o Arsenal na partida de hoje não tinha jogado com Vitória de Guimarães há 2 semanas atrás, porque os primeiros 15 minutos foram exatamente, não exatamente iguais, porque naqueles 20 minutos o Marcus Edwards, né, ponteiro inglês do Tottenham, tá emprestado ao Vitória de Guimarães, talvez tenha sido o melhor jogador do primeiro tempo naquele jogo. Hoje até foi pouco menos participativo, foi bem incomodado pelo Tierney. O Tierney conseguiu frear bastante o ímpeto desse jogador hoje, né? Por mais que quando o Tierney tentou atacar, né, também foi bastante incomodado, mas defensivamente foi bem, apesar de ofensivamente não ter conseguido ser muito efetivo. Mas assim, foi um roteiro praticamente idêntico que a gente viu no jogo do Vitória de Guimarães lá no Emirates, né, que o Arsenal ganhou com um talento individual do PP, jogando nada também, um repertório ofensivo muito pobre, né, muito baixo. Tinha mais posse, mas o Vitória de Guimarães, quando recuperava, conseguia ser mais rápido. E o Lucas Evangelista, que não jogou no primeiro jogo, hoje vinha jogando, né, entrou uma espécie de um 4-1-4-1, né, com 2 meias centrais, e assim, é o que eu falei no jogo no Emirates, né, no jogo em Londres. Parece que todo mundo nesse time do Vitória de Guimarães tem pace no FIFA, né, pace 99, que todo mundo corre absurdos. Então o time recupera rapidamente, é uma troca de passes rápido, os pontas já abrem, os laterais já sobem, todo mundo participa nesse momento desse jogo de verticalidade, né. Hoje até o Vitória de Guimarães talvez tenha sido até menos perigoso do que foi no Emirates, né, em diversos momentos forçou chutes de fora da área, né, já tinha feito isso no jogo contra o Emirates. Até estranho, né, como é que o Arsenal veio tão despreparado para uma partida que já vinha jogado 2 semanas antes e tinha sentido dificuldade, né. Então os primeiros 15 minutos foram assim, o Vitória de Guimarães recuperava, saía em velocidade, não conseguia necessariamente tanto espaço dentro da área do Arsenal, finalizava de fora da área, umas finalizações mais perigosas, outras nem tanto, e um Arsenal com muita dificuldade de propor jogo, de incomodar, né, jogadas de inversão de lado rápidas não aconteciam, né, e quando aconteciam eram lentas, né, nem eram inversões rápidas, então para confundir uma defesa isso é muito pouco. E o que o time mais conseguiu produzir ali entre os 35 e 45 minutos, um pouco antes, entre os 30 e os 40 minutos mais ou menos, que o Arsenal consegue melhorar um pouquinho quando tem PP e Maitland-Niles se aproximando e forçando o corredor direito. A partir daí você tem umas jogadas um pouco melhores de linha de fundo, mas nada de muito efetivo, nada de muito perigoso mesmo, que de fato representasse a distância técnica, a diferença técnica entre os dois times. Martinelli um pouco apagado, apesar de em diversos momentos circular fora da área, e quando a bola cai no pé dele, sempre alguma coisa de bom sai dali, sempre ele sabe o que fazer, ele consegue um drible curto, encontrar um passe, por mais que também não tenha sido tão efetivo. Quando pegou na bola hoje, nos momentos se deslocava fora da área, porque o Vitória de Guimarães marcava muito bem, né? Penetrar a zaga de Vitória de Guimarães foi muito complicado, né? Pelo lado, fechava muito bem o ímpeto dos laterais, até como eu falei no segundo momento, o Arsenal consegue explorar um pouco mais o seu lado direito, ou seja, o lado esquerdo do Vitória de Guimarães, e no lado direito o Tierney não teve vida fácil não conseguiu fazer suas jogadas de ultrapassagem, trabalhar como um ponta por ali em alguns momentos, né? Teve muita dificuldade de avançar, a marcação pelo lado direito foi muito bem feita. Também destaque para o Tierney, né, valorizar o fato de ter conseguido também frear os avanços do Edwards, principalmente por aquele lado. Fez uma partida até relativamente apagada, o ponteiro inglês. O primeiro tempo termina assim. No segundo tempo, o jogo praticamente foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro, né?
O Arsenal com muita dificuldade de criar, com um repertório tático muito ruim. O Ceballos já havia sido sacado. O Ceballos até que teve um outro lance interessante, ele desvencilhando a marcação, mas é muito pouco. Assim, o Ceballos está jogando muito pouco pelo Arsenal. Muito pouco. O Ceballos parece que ainda não entrou em campo com a camisa do Arsenal. E eu falo tanto aqui do Ceballos, nem é implicância, nem nada do tipo, não. É porque, assim, eu acho que tem que se cobrar mais de jogadores que podem oferecer mais. E eu acho que no meio campo que o Arsenal tem, ainda mais vendo a situação do Ozil, né, que até voltou bem nos últimos jogos, mas do que o Ozil não consegue mais entregar, o que conseguiu entregar várias temporadas, até 15-16, por exemplo, foi uma temporada espetacular do alemão. Mas assim, tirando o Ozil, o Ceballos é o jogador de melhor qualidade técnica desse meio campo do Arsenal. E o que ele entrega pro time é pouco, é pouquíssimo, é muito, muito pouco. A participação dele é praticamente nula, ele não consegue ser efetivo, ele não consegue ser agressivo, ele não consegue fazer, por exemplo, que o Kovacic, por mais que sejam jogadores completamente diferentes, o Ceballos tem essa capacidade de conseguir carregar a bola no espaço, né? Ou jogou do lado do Willock, até o Willock também pouquíssimas vezes conseguiu um jogador de mais fôlego, com a passada mais larga, carrega a bola com mais velocidade por dentro, mas pouquíssimas vezes fez isso também, tanto no primeiro como no segundo. Aí assim, né, agora voltando no Ceballos, foi sacado, entra o Guendouzi para jogar por dentro, até a saída de bola melhora um pouquinho, o Arsenal passa até conseguir controlar um pouco mais a faixa de meio campo. Mas assim, o repertório ofensivo continuava muito pouco, né? Começa a apelar para algumas bolas aéreas, aí começa a ter algumas chances mais com bolas aéreas, principalmente dos zagueiros, no momento de bola parada, ou quando o Arsenal tentava levar mais gente, né? Porque naturalmente teve muito mais posse de bola e jogava com as suas linhas bem altas, né? Então os zagueiros em alguns momentos se projetavam para tentar uma cabeçada dentro da área, mas de novo, nada de muito perigoso. Aí entra o Lacazette também, no lugar do Bukayo Saka, o Martinelli passa a jogar aberto pela esquerda, até consegue uma arrancada ou outra por ali, o Tierney entra um pouquinho mais no jogo, mas de novo, nada de muito efetivo, né? E o gol acaba saindo no lance de bola parada, gol de cabeça, né? Assim, aí logo depois o Vitória de Guimarães continua naquele ímpeto, né? Vinha fazendo essa partida toda, parte no segundo tempo tenha sido mais raras, né? Até logo no início conseguiu dar um calor a mais pro jogo, mas com o decorrer da partida o roteiro foi o mesmo que a gente viu no primeiro tempo. E na reta final faz um belo gol, né? O Bonatini entra, faz uma jogada pelo lado esquerdo de contra-ataque, consegue escorar a bola pro Bruno Duarte finalizar e fazer o gol do Vitória de Guimarães. Até depois tem uma chance, né, que pudesse ter sido um pouco concluída com mais calma, poderia ter sido o gol da virada da Vitória de Guimarães. Mas enfim, o time está eliminado, né, da Europa League, mas é um time muito valente. Um time que dentro das suas possibilidades conseguiu incomodar o Arsenal. Eu não vi os outros jogos dessa equipe, mas os dois jogos contra o Arsenal foram duas partidaças de Vitória de Guimarães, né? Agora falando só, eu esqueci de falar, o Bonatini ele jogou no Wolverhampton, na segunda divisão inglesa, né? Não, ao meu ver, mais jogador para jogar de Premier League, tanto que nem continuou no elenco quando foi pra Premier League. Eu, se não me engano, ele nem era jogador do Wolverhampton mesmo. O Sierra foi emprestado, porque assim, realmente eu acho que ele não teria nível para jogar na Premier League, né? Raul Jimenez e Diego Jota são melhores, né? O Cutrone também, que chegou nessa temporada, é melhor, mas enfim, entrou bem no jogo contra o Arsenal hoje, né? E o Wolverhampton, inclusive, que empatou contra o Arsenal no jogo de sábado. Mas enfim, mais uma atuação fraca do time do Unai Emery, fraquíssima, um time moroso, chato de se ver, com uma produção ofensiva muito baixa. Talvez o melhor da partida tenha sido o PP mesmo, até deu assistência, né, pro gol de cabeça, se não me engano foi do Holding, inclusive. Mas enfim, o PP, eu tô querendo fazer um vídeo sobre o PP, porque eu vejo muita gente criticando ele, mas na minha opinião, talvez ele seja um dos bons jogadores do Arsenal nessa temporada. Por mais que não seja o PP definidor, intenso, que a gente viu no Lille na temporada passada, até com um estilo de jogo completamente diferente desse do Unai Emery, né? Mas enfim, partida chata, morosa, um repertório ofensivo muito ruim, sofrendo defensivamente contra um time de qualidade técnica muito inferior. Em relação à Vitória de Guimarães, mais uma partida valente, partidaça mesmo, gostei bastante desse time. E hoje outra coisa que me preocupou bastante foi o fato de o Arsenal, repetindo, parecia que não tinha enfrentado o Vitória de Guimarães ainda, porque sofreu das mesmas formas que havia sofrido no primeiro jogo. Talvez o único ponto que a gente tenha a se destacar é a maior capacidade defensiva pro lado esquerdo. Impediu as jogadas do Marcus Edwards, por mais que o Lucas Evangelista, quando se aproximasse dele por ali, conseguisse fazer algumas jogadas partindo da esquerda para dentro, finalizando fora da área, enfim. Mas no mais isso, né? Uma partida de nível bem ruim de Europa League. Não, nível técnico não, nível de intensidade mesmo, partindo nível baixo, nível de rotação. Mas foi interessante ver pelo menos o Vitória de Guimarães sendo um time valente, atrás da ideias, incomodando um time tecnicamente muito mais forte que o Arsenal, que hoje novamente não fez uma boa partida, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.